A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Mais um dia aqui com você, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, deixando mais uma passagem da palavra de Deus para a sua meditação. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, que hoje tocou no meu coração, tenho certeza, para falar contigo. Que algo Ele quer falar ao teu coração, algo Ele quer falar com a tua vida, na tua alma. Assim como a palavra de Deus, ela fala comigo, ela fala com muitos, porque ela é uma grande espada, né? Que ela vai ao profundo da nossa alma, ela fala fortemente porque é a própria voz de Deus falando conosco. E hoje Deus tocou no meu coração, hoje eu estava aqui pensando, vou deixar uma passagem da palavra do Senhor Jesus. Porque Deus já tem me mostrado, né, que ela tá falando, ela tá tocando aos corações. Porque eu vou dizer uma coisa pra ti, meu amigo e minha amiga que começou aqui a visualizar o vídeo. A palavra de Deus, ela tem um poder tão grande, mas tão grande, que a hora que tu der lugar pra te alimentar dela, tu vai ver que Deus vai agir na tua vida, vai agir na tua mente e vai abrir os teus olhos. E ela vai abrir os teus olhos. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos fazer enxergar aquilo que a gente achava que era normal, quando na verdade era abominável aos olhos do nosso Criador, do nosso Deus, amém? E hoje eu quero deixar uma passagem da palavra do Senhor Jesus, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16. Você que está aí também, eu quero pedir que você compartilhe para edificar o coração de outra pessoa, edificar o coração de muitas pessoas, porque muitas vezes a gente acha que não, mas tem uma alma, tem uma vida clamando por socorro, muitas vezes sorrindo, mas no fundo está clamando, no fundo está chorando, pedindo socorro. E muitas vezes tenta nos médicos, tenta no hospital, tenta em vários lugares, psicólogo, em muitos lugares, e aquilo não adianta nada, quando na verdade é da palavra que ela precisa. Passe aí, ajuda ela, evangeliza ela ou ele, faça a sua parte, que eu tenho certeza que Deus vai fazer a dele. Olha, você fazendo a sua parte, Deus faz a dele. Bom, vamos então em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, brigando um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você viu bem no que eu acabei de dizer aqui? Prestou bem atenção? Eu acho que não preciso falar mais nada. Eu acho que já falou tudo aquilo que nós precisamos saber, né? Que eu já sei também, mas que você também precisa saber. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não vão fazer o que desejam. Não fazem o que desejam, amém? Bom, o que eu estou me referindo aqui nessa passagem? O que eu me refiro aqui? Preste bem atenção. Hoje, muitas vezes, a tentação ela é muito forte na nossa vida. Quando, na verdade, é a nossa carne que deseja aquilo que Deus não aceita. Muitas vezes a tentação, ela vem. Muitas vezes a tentação é muito forte. Quando, na verdade, é a nossa carne que está desejando, que está almejando aquilo. Que, na verdade, a carne, ela é mais fraca. Então, o Espírito, ele está sempre lutando com a carne, para que a gente não cometa aquele pecado e não caia na tentação.
Muitas vezes, hoje o que mais está acontecendo na face da terra, ao seu redor, na sua vida, na sua família, na sua vida principalmente, na sua casa, na sua família, é que você vê a sua família, seu familiar caído nas drogas, na prostituição, no adultério, na fornicação, na rebeldia, deixa eu ver o que mais, no álcool e muitas outras coisas. Por quê? Porque a carne, ela deseja aquilo ali que Deus diz que não é para fazer. A nossa carne, ela deseja. Então o nosso espírito, ele precisa estar pronto. O nosso espírito, ele precisa estar forte, fortalecido. E a nossa fortaleza, para que a gente combata os desejos da carne, ele está na palavra. Nosso manual de vida, o nosso seguir no dia a dia se chama Palavra de Deus, se chama Bíblia Sagrada. É a boca de Deus te dizendo como tu deve seguir para combater os desejos da carne, para combater aquilo que vai contra o Espírito de Deus, para combater aquilo que vai contra a vontade de Deus. E o nosso espírito, o Espírito de Deus, ele abomina aquilo que vai destruir a tua vida. Aquilo que vai destruir a tua família, destruir a tua casa. Tu já notou que muitas pessoas pensam que estão felizes naquele momento onde a carne está sendo satisfeita, onde o pecado, a tentação tomou conta e ela caiu, quando aquela pessoa cai na tentação, o que acontece? Ela até feliz fica no momento, até eu ficaria. Mas chega um certo ponto, chega um certo momento que a carne, ela tá passando fome, ela quer de novo, ela quer aquele momento de novo, ela começa a clamar por aquilo. Então o Espírito de Deus, ele já não está mais fazendo parte, então a carne tomou conta do nosso coração, a carne tomou conta da nossa vida. Então ela vai querer mais e mais aquilo ali para poder satisfazer. Enquanto com Deus, não é preciso nós precisar depender daquilo. Enquanto com Deus, sabe o que nós vamos precisar? Somente dele. Somente Ele é que satisfaz a nossa carne de um modo que a gente não precisa pedir socorro por aquilo. Somente pela presença de Deus. Não com coisas que passam e vão, que chegam e vão. A gente se satisfaz naquilo ali, é momentâneo, passageiro, mas a nossa carne, depois que acaba aquilo ali, ela começa a gritar mais, eu quero mais, eu quero mais. A droga, o álcool, a prostituição, parece legal, né? Aquele momento da fornicação parece lindo, né? Mas depois começa a bater a consciência. Já notou isso aí? Já notou isso aí na sua vida? Eu sei porque já notei em mim, muitas vezes. Quando eu vivia na rebeldia, eu era feliz naquele momento, mas é uma felicidade momentânea. Aí Deus foi me ensinando que, na verdade, eu estava, em vez de satisfazer a vontade de Deus, eu estava satisfazendo a vontade da carne. E sabe o que aconteceu? Deus começou a me mostrar, Lídia, satisfazendo os desejos da tua carne, tu nunca vai ser feliz. Satisfazendo os desejos da tua carne, tu vai ser uma pessoa triste, angustiada, atribulada, que vai ficar escravo daquilo ali, dependente daquilo ali, que abomina aos olhos de Deus, que vai chegar uma hora que o teu desejo, de tanto que tu satisfez a carne, vai ser o desejo de morrer. Vai ser o desejo de não querer mais viver, de não querer mais fazer mais nada. É viver dentro de casa, socado, sem querer vontade de fazer nada, sem querer vontade de falar nada, de pensar, que daqui a pouco tu pensa assim, ah, meu Deus, que vontade de acabar com a minha vida, eu já nem quero mais viver, eu quero morrer, eu quero sofrer, eu quero que tudo se exploda. Eu quero que vai se explodir, eu não estou me importando com nada. Se eu não estou me importando comigo, vou me importar com outro. É porque a tua carne está mais forte que teu espírito. E enquanto tu satisfazer os desejos da tua carne, te prepara. Eu garanto, eu ponho minha mão no fogo. Vai chegar um ponto, vai chegar um momento que tu vai dizer assim,
Não aguento mais. Não quero mais. Eu quero morrer. Eu não aguento mais essa vida. Sabe por quê? Satisfez mais a tua carne. Mas aí eu te digo agora aqui para você, meu amigo e minha amiga. Ao invés de satisfazer os desejos da carne, que é o pecado, aquilo que abomina os olhos de Deus, aquilo que Deus diz que não é para fazer, aí você faz, só para poder ficar alegre naquele momento, fica ansioso para conseguir uma felicidade e não saber esperar, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que naquela dor, naquele momento de angústia e sofrimento, tu vai lembrar por que eu não satisfiz o meu espírito com Deus. Não deixe esse momento chegar. Não deixe esse momento chegar. Se esse vídeo chegou aqui para ti, pode ter certeza, foi Deus que colocou. Foi Deus que fez chegar até a ti. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para ti, meu amigo e minha amiga. Preste bem atenção. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Obedecendo à vontade do Senhor, obedecendo à voz do Senhor, tu não vai ter vontade mais de satisfazer os desejos da carne, satisfazer os desejos pecaminosos. Esse é os desejos da carne. Aquilo que Deus diz que não é para fazer, mas a nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca demais. E sabe o que vai acontecer? Tu vai reconhecer que a força para combater a tua carne é Jesus. É somente Ele que é a força para combater o pecado que está te escravizando, o pecado que está te assolando, aquilo que está destruindo a tua mente, teu coração, a tua rotina, teu dia a dia, a tua casa, a tua família, tudo aquilo. Então o Senhor te diz aqui nessa hora, vem satisfazer os desejos do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a Deus que tu precisa, é a Jesus que tu precisa satisfazer. Satisfazendo a Jesus, Deus vai preencher o teu espírito, vai renovar o teu espírito e ele vai ser mais forte que a tua carne. Preste muita atenção, pois a carne ela deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, hein? 24 horas por dia. A nossa carne deseja, a nossa carne anseia. Mas aí, se a tua fé está firmada em Deus, Deus vai colocar em teu coração, vai falar ao teu coração dizendo, lembrando através da palavra dele, que não deve cair na tentação do pecado, que devemos satisfazer a Deus e não ao pecado, não à nossa carne. E então, aquilo, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E eu vou dizer uma coisa, vem satisfazer o Espírito através do Senhor Jesus. Não tem outro meio. Ah, Lídia, mas tu é preconceituosa, tu tá se achando. Eu vou dizer uma coisa pra ti aqui, ó. Muitos pregadores da palavra de Deus, muitos profetas, eles também diziam que ele se achava. Jesus foi um que foi defamado, foi criticado. Os fariseus, aqueles que andavam com ele, muitas vezes falavam, criticavam, dizendo que ele estava se achando melhor, fazendo quando na verdade ele estava falando a verdade. É muito melhor eu falar a verdade para ti do que passar a mãozinha por cima e dizer que não dá nada. Esse é o perigo. Esse é o perigo. É eu dizer para ti que se tu pecar não vai dar nada. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para ti. Foi através da verdade. A verdade da palavra de Deus que eu comecei a enxergar que eu estava errando, que eu estava falhando, que eu estava fazendo aquilo que Deus abomina. E eu comecei a ver que eu estava sofrendo. Deus começou a fazer eu enxergar que, na verdade, eu estava caindo ao invés de levantar. Então, hoje, o Senhor Jesus, Ele me fez enxergar através da sua palavra, dizendo, é ao Espírito que eu preciso satisfazer. Ao Espírito de Deus. É somente Ele que renova o meu espírito. É somente Ele que renova o nosso espírito. É somente Ele que transforma a nossa vida. Com o nosso espírito fortalecido, a nossa carne não consegue vencer.
Começa a alimentar a mesma coisa, 2 copos. Imagine, o copo do espírito e o copo da carne. Se você começar a encher, a preencher o copo aquele que for, vamos supor, for encher o copo do espírito, e na hora que ele chega lá no topo, aquele copo de água, você vai sentir vontade de beber. Mas se começar a encher o copo da carne, se tu encher, com certeza tu vai querer aquele copo. Então há 2 caminhos, ou a luz ou as trevas. Então a tua carne precisa ter a luz de Deus e não as trevas. E a carne ela só consegue ter a luz de Deus renovando o seu espírito. E somente em Jesus o teu espírito é renovado e ele te livra das garras da morte. Então hoje eu te digo aqui nessa hora, vem fortalecer o teu espírito. Vem, volte para o caminho, você que se desviou, você que não conhece a Deus, venha conhecer. Que eu tenho certeza que a hora que tu entregar a tua vida para o Senhor Jesus, Ele vai fazer tu enxergar que aqueles desejos que tu sentia, na verdade, era momentâneo, passageiro, que estava destruindo a tua vida. Quando, na verdade, tu precisava era fortalecer o teu espírito e não a carne. Essa é a hora, esse é o momento que Deus nos faz enxergar que nós precisamos é fortalecer o espírito, mais o espírito do que a carne. A carne é momentânea, é os desejos da carne que a gente vai ser destruído, que vai nos levar à morte. Então eu te digo agora que a carne deseja o que é o contrário, é o espírito. Renove bem a sua mente, pense bem no que eu estou falando aqui agora. Pense bem. Então, a partir de hoje, comece a decidir, bote na sua mente, eu não quero mais os desejos da carne, eu quero agora os desejos do espírito, porque eu sei que através do espírito eu consigo força para vencer os desejos da carne, que somente em Jesus, em seguir os passos de Jesus, em fazer a vontade de Jesus Cristo, o nosso Senhor Deus e Pai, é que tu vai conseguir fortalecer o teu espírito. Abandona os desejos da carne agora. Saia fora desse mundo de escravidão, que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Um grande abraço, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a tua vida. E compartilha, evangeliza outro aí também, tá bem? Fale de Jesus através dessa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Faça a sua parte. E você que continuou, você que deixou, você que na verdade que viu até aqui, que deixou a palavra de Deus tocar o seu coração até aqui, eu quero agradecer de coração. Muito obrigada por acompanhar nas redes sociais e acompanhar minhas publicações. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe.